Este elemento em história, em análise histórica, de descrever, compreender e explicar valores e fins para definir os próprios fatos históricos, é algo que exige da parte do analista algo a que, numa perspectiva austríaca, podemos chamar um juízo valorativo de compreensão. Ou seja, o que é que você, ao analisar o que fez, sei lá, o Robespierre, ao analisar historicamente as ações, faz? Para explicar, para compreender, para ter uma análise histórica. Não é? O que é que o historiador tem que fazer? Ele tem que ter uma forma de identificar, descrever os fins pelos quais ele agiu, os valores enquadrados pelos quais ele tomou as escolhas que tomou, compreender esses valores e esses fins e explicar esses valores e esses fins. E só assim, portanto, só com esta análise praxeológica, é que eu posso ter alguma forma de análise histórica sobre, neste caso, a ação do Robespierre na Revolução Francesa. Certo? Portanto, eu não tenho a própria noção de facto histórico implica a consideração da relação entre esses fatos que eu estou identificando e os valores e os fins que estão associados a esse fato. E para fazer este trabalho de descrição, compreensão e explicação, isto implica, na perspectiva austríaca, os tais juízos valorativos de compreensão. Eu tenho que, por aplicação do tal método praxeológico e por aplicação adicional em história dos tais juízos valorativos de compreensão, ter não é uma solução, mas ter uma leitura que inclui, que explica as escolhas que foram efetivamente feitas à luz dos valores e dos fins. Okay? Em termos praxeológicos, duas leis que são também basilares na compreensão da ação, são a lei da utilidade marginal decrescente e a lei da preferência temporal. Ora bem, o que é que nos diz a lei da utilidade marginal decrescente e em que sentido é que está aqui o elemento praxeológico? Não é? A lei da utilidade marginal decrescente, mais do que com o consumo ou a produção dos bens, tem a ver com aquilo que pode ser logicamente deduzido do axioma praxeológico. Portanto, se os seres humanos existem, são conscientes, se escolhem, se nessa escolha ordenam valores e fins, e se procuram, na medida das suas capacidades, alocar os meios que têm disponíveis, que são escassos, aos fins que ordenaram, então daqui decorre a lei da utilidade marginal decrescente, no sentido em que meios escassos serão alocados aos fins mais altamente valorados pelo agente no momento em que realiza a escolha. Okay? Portanto, a lei da utilidade marginal decrescente, numa perspectiva austríaca, não é algo empírico, não é algo verificado em termos empíricos, é algo que resulta
praxeologicamente, resulta do método praxeológico. Certo? A segunda lei que eu falei, a lei da preferência temporal. Mais uma vez, é algo que, na perspectiva austríaca, resulta do axioma praxeológico e de uma forma, e depois por via de um processo lógico-dedutivo. Em que sentido? No sentido em que, entre dois bens de características idênticas, o mais prontamente disponível, seja espacialmente ou temporalmente, há de ser aquele que é preferido. Okay? Portanto, a lei da preferência temporal não é algo que eu estabeleço verificando que empiricamente as pessoas exigem taxas de juro positivas. Certo? Não é por essa verificação empírica que eu, por um processo positivista, chego à conclusão, ok, então há aqui uma lei da preferência temporal porque as pessoas exigem taxas de juros positivas e não negativas. Eu não chego à lei da preferência temporal por verificar que é assim que as pessoas atuam. A lei da preferência temporal decorre do axioma praxeológico e do processo lógico-dedutivo que parte desse axioma praxeológico. E daí eu concluo que entre dois bens de características idênticas, o mais prontamente disponível será o que é preferido. E depois o que se passa empiricamente é que as pessoas agem segundo esta lei. Mas a minha percepção de que a lei existe só pode ser conseguida por via do método praxeológico. Se eu estiver a ver, se não fosse pelo método praxeológico, estaria sempre em aberta a possibilidade de eu chegar a uma circunstância, ou a um bem, ou a um agente racional, em que isso não fosse assim. Portanto, eu nunca teria lei. Okay? Sobre factos, valores e fins, implicações para a relação entre factos e valores. Há algum ponto que não tenha ficado claro, ou que não tenham percebido o que eu disse? Okay. Ora bem, o último ponto que vamos falar hoje, para depois deixar algum espaço ainda para discussão geral sobre esta parte, sobre o conjunto do módulo. Limites da praxeologia. Como eu falei há pouco, um ponto que é também importante na perspectiva austríaca é a relação entre ética, psicologia e técnica ou tecnologia. Eu creio que técnica é uma melhor expressão, mas o Rothbard aqui neste ensaio usa technology e, portanto, eu coloquei técnica ou tecnologia, ainda que me pareça que tecnologia não é a melhor palavra do ponto de vista epistemológico para descrever o que ele quer falar. Ora bem, começando pela questão da praxeologia, recordando que vimos sobre praxeologia. O que é a praxeologia? É o conjunto de deduções lógicas que eu faço sobre a categoria conceptual da ação humana, partindo do axioma praxeológico e dos axiomas auxiliares. Okay? O que é que distingue a praxeologia da ética? Distingue a praxeologia da ética é que a praxeologia não se pronuncia sobre os fins do indivíduo. A praxeologia não se pronuncia, não tem nada a dizer sobre os fins que o indivíduo escolhe. Agora, em termos éticos, o conteúdo da ética tem algo a dizer sobre
as escolhas que o indivíduo deve tomar e os fins que deve escolher. Qual é que é em ética aristotélica, qual é o conceito clássico, não é? O conceito da vida boa. O que é o conceito da vida boa? É, no fundo, a reflexão sobre como é que a vida deve ser vivida, não é? Que finalidades e que tipo de escolhas ligadas a essas finalidades é que devem ser escolhidos. Okay? Portanto, distinção primeiro entre praxeologia, conjunto de partindo do axioma de partida, conjunto de deduções lógicas sobre a categoria conceptual da ação humana, e ética, em termos de que escolhas e que fins devem os indivíduos adotar. Agora, e a distinção da ética e da praxeologia para a psicologia? O que é que distingue a praxeologia e ética da psicologia? A psicologia o que explora é as razões pelas quais os indivíduos adotam os fins que adotam, certo? E como fazem as escolhas. Por isso é que eu estava a dizer há pouco, na questão da análise técnica, que mais do que historicismo, ou do que a procura de leis históricas, teria a ver com um conjunto de aplicações ou de hipóteses em termos psicológicos, no caso sobre a conduta dos investidores, no contexto dos mercados financeiros. Ou seja, quando você diz, tem aqui uma resistência, se esta resistência for quebrada, vai ter determinadas consequências, o que é que está por trás disso? Está uma determinada interpretação de como é que os indivíduos escolhem, qual o processo psicológico, quais as condicionantes ou os elementos psicológicos que estão subjacentes às escolhas que fazem. Ora bem, e depois o tal quarto elemento que o Rothbard no texto aqui que referi chama, no Individualism and the Philosophy of Social Sciences, chama Technology. Eu creio que seria melhor chamar técnica, pelo menos em português seria claramente preferível chamar técnica. O que é que distingue esta terceira área que está também fora do método praxeológico? A técnica tem a ver com a escolha e com a operação dos processos concretos, operacionais, que eu utilizo para atingir os fins escolhidos e concretizar as escolhas feitas. Okay? Portanto, tem a ver, está a um nível mais operacional. Se eu quisesse tentar ver as quatro áreas, não é? Portanto, eu teria ética, o que os indivíduos deveriam escolher, teorias sobre o que os indivíduos deveriam escolher, não é? O conteúdo da tal, se quiséssemos falar em termos aristotélicos, da tal vida boa. Depois podia ter psicologia, no sentido de compreensão das razões do porquê de os indivíduos adotarem determinados fins e realizarem determinadas escolhas, e realizarem as escolhas de determinada forma.